Aqui é Daniel Moura, arquiteto, dando continuidade à ferramenta forro. Agora a gente já vai aqui para a nossa edificação, né, para a prática. Na aula anterior a gente introduziu os forros, a gente fez um estudo de sanca e agora a gente já vai aqui para a prática, tá? Nesse caso específico, o nosso a gente vai trabalhar um forro mais simples, tá? Que é o que inclusive a gente trabalhou no projeto. Foi essa imagem aqui, é uma imagem ilustrativa desse projeto. Inclusive a gente fez esse projeto, a renderização, né, a humanização foi no Lumion, né, um outro programa. Só para vocês terem ideia aqui do forro, né, ele vem aqui nessas laterais, vocês vão ver que tem um afastamento da parede, que no caso é a tabica, e também aqui na platibanda, né, essa parte de fora você tem a tabica nessa parte que chega aqui na viga, né? Nesse encontro, tá bem? Então só para vocês terem uma ideia de que é esse forro, mas é um forro liso mesmo, simples, sem muitos detalhes, tá ok? Então vamos lá. Eu quero que vocês abram aí a vista pave térreo. Lembrem da aula de introdução. Lembram, no caso, plantas de forro, aí a gente tem aqui o pavimento térreo, né? Então, esse térreo aqui da planta de forro é uma planta, na verdade, invertida, né? Um corte que olha para cima, vendo o forro, certo? Como não tem nenhuma configuração, ele tá aqui bem simples, ainda com o CAD, tá bem, digamos assim, bem poluída essa imagem, então a gente vai começar a organizar aqui e limpar um pouco, certo? Primeira coisa, já na escala aqui, você já coloca aqui 1:50, tá? Depois, ocultem o CAD com a tecla VG, a gente já sabe que a gente entra nas visibilidades, tá? Categorias importadas aqui nessa guia, desmarquem todas, com exceção de importações nas famílias. Eu sempre gosto de deixar ativada essa informação, porque alguns blocos vêm do CAD, alguns blocos que têm mais qualidade. Isso aí eu vou mostrar para vocês mais à frente. Mas a ideia é que deixe essa opção para não ocultar, né, quando tem um mobiliário. Nesse caso, depende também. Se vocês não quiserem, a ideia é ocultar mesmo. Então vou aplicar OK. Pronto, já limpou um pouco mais. E para facilitar mais ainda a visualização e trabalhar nesse estilo, eu gosto de trabalhar aqui em cores consistentes, porque ele vai mostrar a cor mais escurinha aqui, que é da parede, né? E esse tom mais claro, digamos assim, seria aqui o vazio, né? Ele teria que estar mostrando inclusive aqui a laje, né? Mas aí o plano de corte não chega até lá. Nesse outro caso da casa não, aqui ele já, por ser um plano diferente, né? Aqui esse aqui, por exemplo, está na cobertura de serviço e a outra laje ela está na cobertura da área gourmet, tá? Então esse aqui é controle de visibilidade, mas por enquanto não precisamos se preocupar com isso, certo? Então vamos lá. A gente já sabe que fica na guia arquitetura, painel construir, forro, tá? Eu vou fazer esse forro aqui da área gourmet, lembrando que o forro automático não é muito bom para essas situações, tá? Então vou efetuar um croquis. E antes de mais nada, eu venho aqui na paleta de propriedades e essa placa de gesso com parede montante metálica eu vou editar e duplicar, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, placa de gesso acartonado, tudo minúsculo conforme o padrão, acartonado. Aí em montante metálico eu vou deixar, só vou apagar esse número 2, porque na verdade a gente sabe que tem um perfil, né, que faz essa estrutura. Então OK, beleza. A estrutura já tem aqui revestimento de metal, né, que no caso seria o suporte do forro de gesso, certo? E aí o acabamento. Nesse acabamento eu vou mudar esse material. Eu vou pesquisar aqui como gesso. Nos nossos materiais aqui,
Eu acredito que já tem aqui isso, gesso acartonado. Só vou subir esse material, tá? E vou dar OK aqui, só para ficar certinho. OK novamente. E OK. Aí sim, agora eu vou já tá com a ferramenta linha, né? A altura do deslocamento do nível é 2,60 mesmo, já coincide aqui com o meu projeto. E aí eu tenho, na verdade, um afastamento de 0,07, tá, pessoal? Que seria a minha tabica. É uma tabica mais em conta, ficaria aí de 5 centímetros, mas nesse caso especificamente eu vou fazer essa aqui com 7 centímetros, tá? Vai acontecer alguns casos também aqui para vocês, que vocês às vezes não vão conseguir achar esse endpoint, né? Esse final. Então você vai com a tecla Tab e ele acha o pontinho, aí você pode continuar, tá? Sempre que não encontrar, você vai com a tecla Tab, beleza? E aí vai fechando todo o desenho. E os pedaços que ficarem para fechar, a gente retorna e fecha todos normalmente, tá? Vou fazendo contorno. Aqui eu contornei o pilar e também contornei a churrasqueira, tá? Que a churrasqueira é quadrada e vai até lá em cima. Então, vi aqui. Só nesse finalzinho aqui eu vou clicar na seta de modificar, só para vocês verem também que com essa ferramenta aqui, ó, selecionar linha, também é possível, tá? Com o deslocamento de 0,07 aqui em cima. É só aproximar e clicar, Aí depois você pode vir aqui com o TR, né, no teclado, e fazer essas aparagens, né, nesse sentido aqui. Verifique todo o perímetro, verifiquem, né, todo o perímetro e vejam se tem alguma interferência. Caso tenha, o Revit vai acusar um aviso e deixar a linha num tom em laranja, tá? Então eu finalizo, tá? E aí eu já consigo fazer esse gesso, beleza? Esses cortes eu vou posicionar um aqui, né, nesse sentido, e o outro nesse trecho aqui, porque daqui a pouco eu vou precisar dar uma olhadinha nesses forros, tá ok? Então esse primeiro lance aqui, que está escuro aqui, olha só como que fica interessante nas cores consistentes. Porque você consegue ver o que é parede, consegue ver também o que é o forro, tá? Vou acessar esse corte aqui, que é o corte transversal. Vou dar uma olhadinha aqui. Vou ocultar também o CAD, tá? Com o VG. Tirar o CAD do corte. Eu acho que atrapalha um pouco. Agora nessa etapa a gente já esquece um pouco dessas referências, né? E aqui está o forro, ó, bem alinhado aqui com a parede. Beleza? Conforme o nosso exemplo lá que eu falei. Ele fica bem alinhadinho lá na parede, na parte de fora. Ok? Então beleza. Agora a gente vai desenhar a tabica, tá? Aí tem um macetezinho, tá, pessoal, que eu faço para agilizar o processo. Porque às vezes quando for muito recortado, todas as vezes você tem que fazer esse contorno inteiro, né? Então aqui basta clicar no forro que já foi feito. Você vai em editar, né? Aí eu vou aproximar o mouse aqui com o Tab, seleciono todos, né? E clico. E aí eu vou copiar, tá? Quando eu finalizo, agora eu vou no comando novamente de forro, ou então se eu já tiver com o comando selecionado, basta que eu venha aqui em criar similar, tá? Já ensinei isso. E ele vai criar o elemento também forro. E editar croquis, tá? E aí eu venho aqui e colar alinhado com a vista atual. Então ele vai colar aquele mesmo croquis aqui nessa vista. Aí o que eu faço? Eu tenho essa opção aqui que é deslocamento. Eu sei que o meu deslocamento é de 0,07, né? Eu posso deixar, inclusive, essa opção aqui, copiar, tá? Existe duas formas, ou copiar ou sem copiar, mas eu vou deixar aqui copiar. Vou aproximar aqui, apertar Tab. Ele fez uma projeção para fora, eu clico. E aí eu venho aqui novamente, aperto Tab, ele fez outra projeção para dentro. Aí eu fiz. Agora, sem comando, tá? Nenhum. Dei ESC duas vezes. Eu vou aproximar dessa linha do meio, da Tab. Ele vai selecionar todo o contorno. Observem bem isso. E vou deletar. Aí o que acontece? Ele já fez as duas linhas. É um macete porque às vezes tem muito recorte. E você tem que fazer um por um. E eu acho que é muito trabalhoso. Então finalizo. Certinho? E aí no corte, eu vou abrir aqui. Você vai ver que a tabica está alinhada com o forro, né? E a tabica tem ela fica aqui em cima, né? Tem esse dentezinho aqui, tá? Então todas as vezes que for com tabica a gente vai fazer isso aqui. Só faz no mesmo alinhamento e sobe.
Eu prefiro assim do que ficar calculando as alturas, porque às vezes o forro tem milímetros e tudo, e às vezes dificulta. Então eu coloco aqui e movo para cima. Nos próximos, se eu já quiser, eu já vou ver, sei que é 2.657, mas não me importa isso aqui não, eu prefiro mover aqui no corte, tá? E aí eu vou agora para os próximos, tá? Esse aqui é o mais trabalhoso, agora eu venho aqui para o banho, depois vou para o depósito e a circulação. Vamos lá, ferramenta forro. Vou no croquis, agora eu vou com a ferramenta retângulo, tá? Coloco aqui ponto 0,7, que é a minha tabica. Se eu quiser já menos 0,7, ela já vai para dentro, tá? Beleza? 2,60, tô padronizando tudo com 2,60, tá? Geralmente no banheiro a gente usa aí 2,50, para não ficar aquela coisa assim bem desproporcional, né? Dependendo do tamanho do ambiente. Mas nesse caso aqui, didático, eu vou permanecer com 2,60, tá ok? E também eu vou checar isso lá no revestimento, se tiver algum problema a gente corrige, beleza? Então tá, 2,60. E você vê que eu estou fazendo o forro também por ambiente, eu não estou fazendo vários retângulos, eu prefiro por ambiente. Finalizo. Aí eu vou novamente aqui no forro, tá? Agora nesse caso eu não preciso aproveitar o último, digamos, o último croquis, tá? Eu prefiro vir aqui com retângulo porque são figuras conhecidas, então eu acho que é fácil. Então eu marco aqui. E a parte interna, menos 0,14, né? Só para o gesso ficar bem mais avançado aqui. Finalizo. Agora eu vou aproveitar esse outro corte aqui, tá? Nesse sentido, deixa eu achar isso aqui. E aí movo a tabica somente, só clicando aqui, jogando na origem, onde eu quero, beleza? Vamos lá, agora o próximo é o depósito, tá? Forro, tá? É um processo repetitivo agora nesse final, tá, pessoal? Então venho aqui, ó. Sempre não esqueça aqui de ponto 0,7, que é a nossa tabica, tá? Deslocamento. Se não colocou o menos 7, basta dar tab no teclado, que ele já vai para dentro, tá? Pé direito aqui, altura do deslocamento 2,60, finalizo. Já estou com o forro selecionado, venho aqui na ferramenta criar similar. Croquis, retângulo, faço o de dentro, depois menos 0,14, que geralmente eu coloco o dobro da tabica, isso aqui só para ficar bem estruturado, tá? Finalizo. Agora passo o corte para esse trecho, certo? Já abro ele aqui. E aí eu já vi que precisa fazer esse deslocamento, certo? Por fim agora, a parte da circulação, que é esse retângulo aqui maior, tá ok? Então, vamos lá. Forro. Posso clicar no forro, criar similar. Croquis, retângulo. Com as figuras conhecidas fica mais fácil de desenvolver. Então venho aqui, finalizo, criar similar novamente. Agora eu vou criar tabica, finalizando com a circulação aqui. A tabica sempre aqui na face da parede, né? Aí menos 0,14. Venho fazendo aqui o desenhozinho da tabica, tá? Finalizo. Entro no corte novamente. E aí já modifico aqui, tá? Tem uns casos que você já tem a tabica tudo pronta, tá, pessoal? De metal mesmo. Nesse caso aqui eu estou trabalhando como se fosse o forro, tá? Mas existe a tabica já pronta, que você já faz aqui tudo certinho. Mas isso aqui pra gente já tá bom. E aí o que aconteceu aqui? Essa parede ela fica um pouco mais alto aqui nesse sentido. Então eu vou alinhar, tá, a L por essa parte do forro de baixo aqui. Porque o que acontece? Na chuva, esse respingo, né, ele vem e acaba passando por forro. Então aqui é bom ter essa pingadeira, né, digamos assim, que é o que acontece na maioria dos casos, tá? Então, se essa parede está nesse sentido aqui, eu vou só conferir o outro corte, né? Passando aqui, porque ele está passando nesse sentido transversal a esse forro, em relação a esse forro. E aí eu vou passar agora nesse outro sentido, vou abrir o corte para ver se está alinhadinho com a face de baixo desse forro maior, tá? Então aqui está tudo alinhadinho, certinho.
Não tem problema. Inclusive, isso também é uma forma que a gente usa muito para conferir, né? Porque às vezes, por isso que a modelagem, o processo BIM, e isso aqui é muito importante porque é uma obra virtual. Então, esses probleminhas já não acontecem, já não vão para a obra, né? Essa é a vantagem do 3D. Então, vamos dar uma olhada da modelagem, né? E agora vamos dar uma olhada aqui. Se eu quiser só ocultar esse piso de cima, tá? Eu dou um HH. Aqui eu posso ocultar essas paredes HH. Só para ver o que aconteceu. As tabicas e os forros aqui tudo certinho. Tá ok? Então a planta de forro aqui tá ok, tá pessoal? Já tem todos aqui certinho. Sem problema, tá? Vou voltar aqui a R, né, pessoal? Perdão, HR para voltar todos os comandos, tá ok? E aí a gente já faz aqui, então fica por aqui só para a gente fazer a do área gourmet, depois a gente vai para as outras edificações, tá ok? Só para a gente continuar no mesmo processo didático. Quem já vem acompanhando essas aulas, sabe que esse material eu sempre peço que vocês compartilhem, né? Para mais pessoas verem, isso me ajuda muito e também além de ajudar outras pessoas. Peço também que vocês se inscrevam no canal, ativem o sino para receber as notificações. Toda vez que eu postar, vocês já vão ser notificados. Nesse curso, boa parte dele eu trabalho com arquivos e material didático, então vocês podem enviar e-mail nesse e-mail da descrição abaixo, tá? Que eu adiciono na verdade o e-mail de vocês para vocês terem acesso a todas essas pastas, tá? Geralmente essa pasta minha, ela tá num arquivo que é o ArcDM, né? Um outro e-mail que eu tenho. E aí isso já aconteceu, tá? Aí às vezes quando eu vou responder ou então dar autorização, a pessoa já responde nesse ArcDM, mas sempre procurem responder pelo Daniel Moura Arquiteto, que é o que eu trabalho para tirar dúvidas do curso, tá ok? Então, isso aí eu finalizo a parte de forro da área gourmet e depois a gente vai para as demais edificações. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.